Dentro de uma sociedade, existem hierarquias e detalhes que raramente paramos para discutir ou observar. Hoje, necessariamente, nós vamos falar sobre o discurso, que é a linguagem em ação. Para falar sobre isso, nós vamos abordar Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo francês que até hoje inspira grandes intelectuais contemporâneos. Suas teorias influenciam estudos de sociologia, teoria literária, teoria crítica, comunicação e também alguns grupos ativistas. Em 1954, publicou sua primeira obra, Doença Mental e Psicologia. As teorias de Foucault abordam principalmente a relação entre o poder e o conhecimento e como elas são usadas com o objetivo de controle social através das instituições. Foucault se formou em filosofia e psicologia. Em sua completude de obras, não é encontrada uma constância de pensamento. Foucault é um autor de muitas fases e pensamentos complexos. Impossível de se criticar a obra por completo do autor. Diante de suas próprias ideias, é possível dizer que ele seria o chamado intelectual universal, que está a observar e analisar todos os pontos importantes sociais, psicológicos e comunicativos, mas não para resolver em tese nenhum dele ou propor soluções. Todo o sistema da educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Michel Foucault. Em uma sociedade como a nossa, é importante entender que existem sistemas que regulam o discurso. Não são todos que vão falar e ser ouvidos, ou que podem falar. Um exemplo a ser citado é que um homem branco sempre será mais ouvido que uma mulher negra. Mas, nesse caso, vamos utilizar o cangaço para exemplificar os sistemas de exclusão que regulam o discurso. O cangaço foi um movimento social nordestino muito importante com divergências de opiniões e visões sobre o mesmo. E para exemplificar os sistemas de exclusão, vamos falar sobre ele. Levando em consideração os sistemas de exclusão, vamos citar aqui dois que podem ser demonstrados dentro do cangaço. Primeiro é a interdição da palavra. Não se podia falar tudo. Mesmo os agricultores e coiteiros não podiam falar sobre os cangaceiros de modo positivo, pois não era de bom tom. A partir deste ponto se tinha uma visão de que estes poderiam ser aliados ou até mesmo cangaceiros disfarçados. E na região falava-se pouco ou quase nada. Apenas alguns, que seriam no caso a volante, poderia falar, e mal, dos cangaceiros. Este é um exemplo de interdição da palavra. O segundo exemplo é a segregação da loucura, para que os discursos dos cangaceiros não se espalhassem. Os mesmos eram taxados como loucos, assim como tudo que eles dissessem não era considerado como verdade ou levado em consideração, assim silenciando os discursos deles, que por sinal tinham pontos importantes a serem levados em consideração e também motivações fortes, principalmente pela objeção ao despotismo. Por último, para exemplificar a vontade da verdadeira, vamos fugir um pouco do cangaço e usar como exemplo os cientistas, que em sua busca pela verdade testaram, analisaram e avaliaram as situações, até por fim chegar a uma conclusão. Mas há também uma análise interna, até por exemplo o discurso de Darwin. Se aceito, houveram vários debates sociais. Um dos principais fatos de Foucault até hoje ser um escritor tão aclamado é justamente o fato dele ser alguém que trouxe o direito de fala para minorias, o direito de uma pessoa com histórico de doença mental de se posicionar, de falar, de poder mostrar as suas dores e explicar de certa forma o porquê aquelas pessoas chegaram e desenvolveram determinada condição. Foucault realmente veio para revolucionar essa área, pois antes dele, nenhum outro escritor ou sociólogo abordava realmente os problemas sociais de forma adequada. E mesmo após tantos anos, Foucault nunca foi tão atual.